Amigos, portanto, a equipa do Sporting, e peço desculpa pelo barulho, venceu a equipa do Alverca por 2-0. Temos o Sporting perto do seu 11 mais forte titular. Tivemos Fresnel no corredor direito, Elmando, Inácio, Maxi, João Simões, Morten, Trincão, Pote, Soares e Geni, no lugar de Kenda. Um 11 muito parecido ao que foi o 11 usado em terras de Viseu quando se defrontou o Tondela. Já o Alverca, com jogadores de regresso ao 11 inicial, como André Gomes, como Lincoln, Maresi, o próprio Amorim, o próprio Xissumba, em relação ao que foi o jogo da Taça da Liga. Eu disse que o jogo ia ser muito diferente, até pela postura do próprio Alverca, a forma como o Sport não iria ter o espaço, porque foi um jogo muito atípico. Os jogadores do Alverca, muitos a jogar juntos, de forma quase, vamos dizer, precoce, recente. O Sporting com muita gente a querer mostrar serviço, com muita gente a querer ir para cima e mostrar que podem ser uma opção. Então foi um jogo com umas características ligeiramente diferentes. O Sporting rapidamente se viu o que é que se pedia do jogo. O Sporting rapidamente encontrou-se a defender contra uma linha, a jogar contra um bloco muito baixo, onde nós tínhamos um Alverca posicionado num 5-4-1 claro e óbvio. Tínhamos um Alverca muito focado em fechar muito do que era o corredor central, o que o Sporting conseguiu beneficiar, fruto também aqui de alguma qualidade do Sporting nesse jogo Tondela, que entrou com uma intensidade e com uma rapidez de recuperação de bola logo após a perda muito diferente do que entrou nesse jogo com o Alverca. O Sporting entrou bem, mas não entrou agressivo, não entrou rápido no jogo, não entrou ligado à partida. O Sporting ia tendo bola, o Alverca defendia sempre num 5-4-1. A ideia era sempre proteger e fechar toda esta zona aqui, sobretudo o corredor aqui central, impedir as ligações em Trincão, Soares e Pote, sobretudo. O Alverca permitia sempre que o Sporting atacasse com alguma vontade, era sempre pelos corredores direitos, não se importavam nada em dar a largura ao corredor esquerdo com o Maxi, nem se importavam nada em dar a largura ao corredor direito com o Geni, estavam a lidar bem com isso, e o Sporting estava bem no jogo, tinha bolas, estava dentro do que era o meio campo do Alverca. Para vocês terem meio do Sporting, na primeira parte terminou o jogo com 70% de posse de bola, mas tivemos aqui um Sporting algo lento na circulação de bola. Quando se apanham este tipo de blocos muito fechados, um bloco muito junto, um bloco baixo, linhas muito juntas, em que a ideia clara é proteger muito o que é o corredor central, o Sport tem que ser mais agressivo na circulação de bola. Não quer isto dizer que tem que circular a bola ou forçar cruzamentos assim que tem espaço, ou procurar um passe na profundidade ou um passe a rasgar só porque vê uma movimentação do jogador, mas tem sim que procurar uma circulação mais rápida, mesmo que seja sempre por trás, para fazer com que o adversário, duas coisas, fazer com que o adversário vascule, vá vasculando para o lado da bola, e depois no momento sem bola em que o Sport vai fazendo a circulação, tem que haver contínuos movimentos sem bola dos jogadores do Sporting para arrastar marcações. O João Simões, por exemplo, com um bocadinho nesse aspecto, porque pouco ou nada arrastou, fez este tipo de entradas, apesar de ter dois bons momentos na primeira parte para marcar, um nesta zona e um desta zona de cabeça. São duas boas aproveitações. Tal questão, a bola vai ao corredor direito, há um cruzamento e o João Simões ataca muito bem vindo de trás, aparece em marcação, e o mesmo aconteceu no corredor esquerdo, muito bem aparece na marca de penalti sozinho sem marcação, os tais movimentos de aproximação, os movimentos a rasgar que os médios devem fazer. O jogo do Alverca era muito simples e óbvio. Assim que tinham a bola, evitar ao máximo que o Sport rapidamente a recuperasse e depois procurar sempre a referência com o Maresi. A bola, o Diomande teve dois duelos, quer com o Maresi, quer com Sandro Lima, que entraram muito próprios deste jogo. Um Alverca que olhava para a Maresi como uma ilha de receber a bola e ter algum espaço, e algumas vezes, se bem que vamos dizer que 90% dos duelos que o Diomande ganhou com o Maresi e ganhou-lhe a bola, o Sport voltou a circular, mas a maior parte deles, a maior parte dos jogos, nós tivemos aqui, dos jogos, dos lances, tivemos um Lincoln, muitas vezes o jogo era pelo Lincoln, mas tivemos um Alverca muitas vezes a procurar a ilha do Maresi para tentarem segurar um bocadinho a bola, tentarem ter um bocado de bola e permitir ter um bocadinho de bola e sair um bocadinho da pressão do Sporting, e algumas vezes conseguiram fazer isso. Uma coisa que me preocupou um bocadinho foi a incapacidade que o Sporting às vezes teve, porque o Alverca, nas poucas vezes que não procurava um jogo tão direto na profundidade para Maresi, quando era um jogo um bocadinho mais do jogador receber aqui, por exemplo, junto à linha, quando ele conseguia receber e conseguia ligar com o Amorim, com o Lincoln, houve algum espaço e alguma dificuldade do Sport em tração defensiva, sobretudo quando o Alverca atacava aqui este corredor. Há 2-3 transições na primeira parte, que apesar de não terem dado nada, porque depois eventualmente o Alverca não conseguiu fazer nada, o Sporting reposicionou-se, mas tivemos ali um outro momento em que, digamos, era uma transição quase 3-3, 4-4, mas com muito espaço para correr aos três corredores. Preocupou-me um bocadinho nesse aspecto. O Moro estava um bocadinho
a dormir em alguns momentos no que era a reação à perda e no que era um bocadinho o tal posicionamento defensivo que às vezes não precisas de ir marcar o homem que tem bola, mas sim proteger o espaço. E o Sporting foi tentando levar a fonte ao seu moinho, a água ao seu moinho, aliás, a fonte ao seu moinho, imaginem. E volto a dizer, largura ao corredor esquerdo com o Maxi, pode sempre muito por dentro. O João Simões, quando avançava para zonas mais interiores, permitia que pode fizesse isto e aparecesse muitas vezes com o Soares. Teve um outro momento interessante o Sporting nesse momento, mas o Sporting estava com dificuldades em encontrar espaço na tal questão do bloco central, pois quer Lincoln, quer não é o nome do rapaz, Nose, estavam a conseguir ajudar muito bem os laterais, quer esquerda, quer direito, o Alverca, a fechar os corredores. O Sporting pouco ou nada conseguiu fazer do overlap dos laterais, quer por um lado, quer pelo outro. Fresneda depois acabou por ser ilusionado, entrou Vagianidis, que é muito forte na condução com bola e no ataque ao espaço, mas nem sempre foi respeitado nesse sentido. A única vez que foi respeitada na primeira parte desse movimento do grego, deu um lance de golo, lance de perigo, vamos dizer, um lance de perigo, não de golo, para João Simões. É um facto, o Sporting tem uma transição na primeira parte muito bem trabalhada e muito bem guiada por toda a equipa do Sporting. Depois Soares aguenta e acerta no timing certo para meter a bola em Geni, que manda a bola ao poste. Temos depois um outro lance de Soares, uma ligeira carambola. É um facto, o Sporting podia ter ido para o intervalo a vencer, mas não foi um Sporting a ter o caudal ofensivo de criação de oportunidades como teve com o Tondela, por exemplo. João Simões neste jogo teve um bocadinho mais aquém nessa componente de criar desequilíbrios, quer com bola, quer sem bola. Temos um pote um bocadinho mais apagado. Maxi também não deu as suas cavalgadas e a sua largura no corredor esquerdo, os seus 1 para 1 que tão bem ele consegue também com alguma qualidade. Geni teve um ou outro momento de rasgos importantes, mas que não conseguiram, mas que depois não deram propriamente em nada. Curiosamente, o primeiro lance do gol do Sporting na primeira parte até é Soares, a tal questão do Sporting injetar a bola no corredor central, que a bola entra em pote e depois muito bem a passar para Soares, que remata ao lado. O Sporting estava a ter algumas dificuldades em entrar dentro do bloco do Alverca e alguma ou outra dificuldade quando o Alverca tentava esticar um bocadinho mais para a Maresi, e havia um momento em que o lance não era ganho, em que o Alverca conseguia sair ali com algum, não digo facilidade, mas notava-se que a reação à perda e a transição defensiva para depois a reorganização da equipa e a organização ofensiva não estava a acontecer da melhor maneira. João Simões não fez uma boa primeira parte, Geni também um bocadinho muito inconstante, Soares muito batalhador, teve ali uma perda mais ou menos grande, por assim dizer. Rui Silva foi um mero espectador, Diomande ganhou, como eu disse, praticamente 90% dos lances. A Maresi Inácio também teve muito bem no aspecto defensivo do seu jogo, criou ali um outro desequilíbrio com o passo, mas não arriscou tanto neste jogo. Não sei se foi por uma instrução de tática, se foi por algo mais. Certo é que o Sporting na segunda parte atuada manteve-se, o registro foi exatamente o mesmo, o Sporting com muita bola, mas o Alverca não mudou em nada o seu posicionamento, manteve-se exatamente igual. O que mudou, e aqui temos que dar aqui alguma razão ao Rui Borges, se bem que para mim também tenho que dar a minha crítica ao Rui Borges, pois tivemos aqui um Rui Borges que podia e deveria ter mexido logo ao intervalo. O Alverca, duvido que fosse mudar o registro ao intervalo, deveria ter saído. Tantas substituições que ele faz, tirar João Simões, entra Fotis, Pote baixa para 8 e tivemos um Fotis muito mais perto de Soares, até muitas vezes era Fotis e Soares mais à esquerda, e tiramos Geni e entrou Kenda. Geni deu uma coisa ao jogo, que é aquilo que eu defendo, que certos jogos é preciso. O Geni, quando recebe com espaço na largura, a primeira coisa que faz é encarar 1 para 1 e ir para cima. Pode depois pegar na decisão que aconteceu, mas é muito mais rápido a acelerar o jogo. O Kenda neste jogo fez sentido, entrar em que sentido? Vemos um Kenda que com bola, por zonas mais interiores, acrescenta muito mais que o Geni. E foi muito mais preponderante naquele momento em que, ok, agora tem que receber e pausar, agora tem que receber, acelerar e variar o flanco de jogo à bola e tentar encontrar um colega entre linhas. O Kenda consegue jogar muito mais facilmente por dentro, dando se calhar mais o corredor a Vagianidis. Se bem que, voltamos ao mesmo, Vagianidis foi pouco solicitado no corredor, o que me irrita solenemente, porque eu não percebo as overlaps que este grego faz e porque tão poucas vezes é solicitado. Tivemos depois o Sporting, lá está, na mesma atuada, um Alverca 5-4-1 a tentar o mesmo tipo de jogo, bolas longas para a Marés, tentar segurar, tentar sair. Novamente houve um ou outro momento que o Sporting pecou no que era uma tarda transição, por assim dizer, deixou de desenrolar demasiado o lance, apesar de não terem surgido sequer remates nesse momento. Mas houve sempre o acrescer no campo do Alverca, nem que fosse para respirar durante 30 segundos. E eu mando novamente Imperial e nasce muito bem. E o Sporting ia criando, lá está, Fotis e Soares em parelha, deram uma coisa ao Sporting que foi, quer Soares pode fazer momentos de recuo em apoio que cria dificuldade na defesa, no que é as marcações e no que é o posicionamento, quer Fotis pode também fazer esse mesmo movimento, tal como Fotis depois pode esticar na profundidade muito mais que o Soares com diagonais muito mais longas. Fotis, por exemplo, recebe uma bola do trincão a fazer esta diagonal assim, por exemplo.
O Soares seguiu um bocadinho mais para a esquerda, tivemos um Fotis mais ao centro, que tem uma capacidade física muito grande, desculpem a expressão, é um cavalo, e deu muito mais ao jogo. O Sport foi acumulando cantos e, por incrível que pareça, o Sport chegou ao golo ao minuto 55, antes disto tudo nós estamos aqui a falar, mas foi num lado de fora de jogo de 8 centímetros de Soares, e num canto um excelente movimento sem bola de Fotis que identifica onde a bola vai cair e faz um excelente ataque à bola. E o Sporting chega ao golo a partir de uma bola parada, por incrível que pareça, amigo, o Sporting chegou ao golo a partir de uma bola parada ao minuto 68, quando estava a se arrastar um bocadinho. Pote a 8 neste tipo de jogos eu consigo entender, porque o Pote não é um 8, é um 10, vai para zonas extremamente elevadas no campo. Preocupa-me um bocadinho é depois no momento da perda, porque o teu 6 tem uma parelha com o 8 no que é reação à perda, no que é o posicionamento, consoante o lado que a bola é perdida, depois toda uma vasculação da equipa. Pode estar nesta zona, Morten está um bocadinho perdido em combate porque tem que encurtar, mas também não pode ir à queima, senão permite todo um corredor central aparecer uma via verde. Certo que o golo do Sporting fez bem à equipa do Sporting, digamos que permitiu chegar ao golo que era o que era preciso, notava-se que a equipa parecia ter entrado a alguém tranquila ou insegura, o golo não ter saído rápido, parece que de certa forma dificultou a equipa, não entendo porquê, porque a equipa que entrou na Taça Liga cheia de miúdos, entrou com essa energia de vamos para cima até marcar e vamos continuar a colocar o poder no carregador, e parece que aqui a equipa entrou um bocadinho mais apática, mais sem energia. Fotis, lá está com o golo, o Alverca tentou depois esticar um bocadinho mais o seu campo, esticar um bocadinho mais o seu jogo com bola, porque permitiu ao Sport ter muito espaço para se jogar. As tais questões de que o Sport estava em C1-0, Pote salta muito na pressão, salta muito para correr sem bola e aparecer em zonas mais à frente quando o Sporting tinha bola. O Pote há lances que está assim, está o Soares e está o Pote aqui, por exemplo. O que num outro momento originou uma outra perda em que o Sporting, Maxi, Soares e Inácio mantiveram ser muito mais agressivos no contexto sem bola, até fazendo algumas faltas para impedir a tal transição com espaço. E depois, o que é que podemos dizer do jogo? O Sporting com 1-0, o mais difícil estava feito, e pode depois ter um momento, eu até estava a discutir em alguns sítios que o Pote se calhar poderia sair para voltar a reequilibrar a equipa, tirar um Pote, meter um Morita, ou seja, ter um meio campo equilibrado, e 30 segundos depois o Pote foi Pote. Que excelente recepção com o pé esquerdo, puxa para dentro, uma relva super molhada, uma chuvada autêntica, bola na gaveta. Fantástico. Pontapé é Pote. O Pote é um dos melhores marcadores da história do Sporting. O Pote fica ligado diretamente a este resultado. É o Pote que bate o canto, assistência, e é o Pote que faz o 2-0. E depois notou-se que o Sporting desligou um bocado da partida. O Sporting faz o 2-0, se não me falha a memória, ao minuto 75, e depois foi um continuar com o jogo de deixar o jogo desenrolar, deixar o jogo andar para terminar. Se calhar é já a pensar na Turquia ou não. Não gostei de um outro momento do Sporting, nesse preciso momento em que foram permitidas algumas transições ao Alverca com algum perigo. Outra coisa que não gostei foi, nesta zona aqui, nos minutos finais, nos últimos 5, 10 minutos, alguma desproteção aqui do corredor central, que era morta a ocupar esta zona, Morita muito enfiada dentro da área. Havia sempre jogadores do Alverca a aparecer aqui nesta zona, com algum espaço para tentar avisar a baliza, apesar de não terem proporcionado propriamente grandes remates ou grande perigo, mas estavam a ter muito espaço nesta zona aqui, muito espaço, o que não gostei. Okay? O que não gostei. Antes do 2-0 eu esqueci-me, e isto vai bater na grande exibição que o Diomande faz. Há uma excelente tabela feita por Toasi e Noasi aqui nesta zona aqui, que Maxi não teve pernas para acompanhar, e Diomande faz uma excelente antecipação, um excelente corte. Diomande para mim foi o melhor em campo, a par de Inácio, foram os melhores do Sporting. Claro que o melhor do jogo também foi Pote pelo seu impacto no jogo, uma assistência e um gol. Fotis entrou muito bem, Soares muito batalhador, mas pareceu-me uns furos abaixo, pareceu-me também alcançado. Aquela pancada que ele teve na primeira parte também pode ter deixado ali uma outra mazela, pena a lesão de Fresned, parece-me um entorce feio que não vai voltar tão cedo. Kenda, que nos primeiros minutos fez algum sentido a entrada, mas depois deixou muito se apagar no jogo também. A Geni não fez uma boa primeira parte, Trincão muito apagado no jogo também. Claro que o Trincão pode sacar um coelho de cartola, tal como pode sacar a Pote, mas foi um jogo, apesar de não ter sido uma grande exibição do Sporting, mereceu-se a vitória. Poderia ter sido por outros números, a tal questão da eficácia que o Sporting continua a pecar muito, mesmo num jogo que não se produziu tanto contra o Tondela. Este expected goals que está aqui de 1.64, 2.47 no jogo, para mim é algo mentiroso. Não é bem verdade estes números, a meu ver, na minha modesta opinião. Acho que o expected goals do Tondela é muito mais justo para o que foi o jogo e para o que foi o caudal do Sporting. Neste qual que apesar do Sporting poderia ter facilmente ido a ganhar para o intervalo, é um facto, mas não foi um Sporting tão rápido a circular a bola, tão rápido nos movimentos sem bola, a criar dificuldades no adversário nas movimentações com bola e sem bola. Não foi um Sporting tão leste a recuperar logo imediatamente a bola. Apesar de ter feito isso a maior parte das vezes, mas em alguns momentos,
permitiu que o Alverca respirasse um bocadinho. A toada manteve-se na segunda parte, as entradas que acontecem mexem com o jogo para melhor, sobretudo Fotis, que anda nos primeiros minutos, mas Fotis também ligado diretamente ao golo. Percebi o Pote passar para 8, mas tem alguns receios neste tipo de jogos contra blocos muito baixos em que a equipa não está inspirada. Percebo o Pote avançar e vai-nos sempre dar pontos neste tipo de contexto, porque é o Pote, mas em alguns momentos o que é a reação a perda, uma coisa, quando isto acontecia com uma linha de 3 atrás, outra coisa é acontecer quando é uma linha de 4 em que os dois de atrás estão extremamente projetados, portanto sobra só o trinco e os dois centrais, certo? Lá está, valeu pela vitória, boa entrada de Fotis, Pote a ser Pote, a dar o jogo ao Sporting, por assim dizer. Ainda deu tempo de entrar Morita, de entrar Alisson. Morita pareceu-me pesado, lento, lento com bola, lento nas reações sem bola. Kenda que entrou bem nos primeiros minutos, mas depois desapareceu do jogo. Alisson tentou mexer com o jogo, tentou desequilibrar, de criar ali sempre alguma coisa para os colegas ou para ele, mas também pouco ou nada conseguiu fazer. Mas é um tipo de jogador que eu acho que faz todo sentido estar neste tipo de contexto, quando o adversário está cansado, está a tentar algo no jogo. Alisson pode dar algo ao jogo com a sua velocidade, com a sua técnica, apesar de pecar, a meu ver, muitas vezes no que é a criação. Tem que dar aqui um bocadinho mais ao chinelo nesse aspecto. Valeu pela vitória. Bons jogos de Diomande, de Inácio e de Pote. Destacar aqui o Morten, que no momento sem bola foi crescendo ao longo do jogo, impedindo que o Alverca, ou seja, o Morten sem bola, sobretudo na segunda parte, apareceu onde ele é forte também. Com bola, acho que continua um bocadinho inseguro na forma de injetar aquele passo vertical que ele tão bem faz. Ainda não está aquele Morten que nós conhecemos. Soares nos jogos forçados, excelente entrada de Fotis. Boa vitória de Sporting. E agora uma deslocação à Itália, segunda deslocação à Itália da época. O Sporting nunca ganhou a Itália, ficou perto, se calhar, poder ter ficado perto disso contra o Nápoles. Vamos ver se será desta bater a Vecchia Senhora, a Juventus com o novo treinador, com o Luciano Spalletti. Amigos, digam nos comentários o que é que acharam do jogo, o que é que acharam da minha opinião, e vemos no próximo jogo a Leão, que sairá terça à noite.